E se não, como que a gente faz com que as pessoas entendam que elas não sejam separadas, né? Bom, o João começa, porque o João é professor, né? Eu não sou professor de nada, então. Ai. Professor é muito boleiro, né? Cara, olha, como separar futebol da política? Acho que essa é a pergunta. Não é se pode separar, não se pode misturar. Não é que não se pode misturar, eles já estão misturados. Nasceram misturados, a história deles é misturada. O futebol é um fenômeno social, é um fenômeno político também. E assim, a gente tem essas entranhas entre o futebol e isso por uma concepção só mais dura do que é o núcleo político, né? Pensando em Estado, pensando em governo, pensando nas instâncias de poder oficiais, né? Então, se a gente só fizer essas relações, as relações já são intrínsecas. A gente está vendo aí esse momento que a gente está vivendo agora. Mais uma vez, a gente tem mais um exemplo com os presidentes de clubes indo até Brasília, pedir para o presidente da República para pressionar pela volta do futebol. Então, assim, não há como separar essas duas coisas. E aí, quando a gente vê algumas pessoas falam isso, talvez por ingenuidade, por não querer entrar na discussão, né? E outras não, outras é porque em determinados momentos convém misturar com política, em outros momentos não convém, né? Então, a gente olha, por exemplo, em alguns momentos, quando algum jogador faz uma manifestação política que é para um determinado espectro político, isso é legal. Quando é para um outro espectro político, não é legal, né? Quando alguém faz uma manifestação que é contra o governo, não podemos misturar futebol e política, mas quando o presidente vai levantar a taça de um clube de futebol, né, como foi uma das maiores, talvez a maior vergonha da história do meu clube, né, e do Serginho também, talvez deve compartilhar isso comigo, e aí tudo bem, não tem problema, né, então eu acho que é por aí, Serginho, é como separar, não há como separar, não há como analisar isso separadamente, né. Tô aqui com um jornalista que dá a cara a tapa, né, cara, na televisão, no rádio, na TV, nos jornais, né, e que expõe a sua posição política e que muitas vezes é cobrado por isso como se isso fosse algum problema, né, como se ele, enquanto cidadão, não pudesse ter um pensamento sobre a sociedade, que é um pensamento político, né, cara. Política vem da palavra polis, né, Serginho? Polis é a cidade, né? Todos nós cuidamos da cidade, todos nós cuidamos da nossa polis. E o futebol faz parte da polis, né? Eu acho que é um pouco por aí, não tem como separar. Eu acho que a questão é insistir cada vez mais nesses pontos, né? E mostrar para as pessoas essas ligações que existem, né? Bom, eu acho, eu estou com o meu retorno aqui de novo, não sei se vocês estão... Tem como monitorar um pouco de retorno. Agora está melhor, Vamos lá, mas eu me viro. Eu acho que... Não. Quando alguém fala que... Essa frase feita, né? Futebol, política e religião não se discute, é uma das maiores besteiras que já cunhadas, né, pela humanidade, porque só o que a gente discute é isso, né? Futebol, política, religião, é preciso que se discuta isso, Eu não vejo nada de interessante no futebol se ele não tiver alguma relação com política. Eu não estou falando com política partidária, eu estou falando com política como fenômeno social, como fenômeno de massas, que é o futebol. O futebol só é legal, só é bacana, só é espetacular, só é emocionante, só movimenta tanta gente, porque ele permite essa associação. Eu não consigo, por exemplo, fazer uma associação entre vôlei e política, né? Basquete e política, porque esses esportes, ou outros, assim, não sem preconceito nenhum, mas esses esportes, eles não movimentam tanta gente, eles não atingem tantas pessoas, eles não fazem parte da vida de tanta gente. Então, como o futebol faz parte da vida de muita gente, e faz parte do dia a dia, dissociá-lo de atitudes, de comportamentos políticos, é uma besteira, quer dizer, é querer segmentar a vida humana, o comportamento, de um modo totalmente inapropriado, né? Eu hoje, como jornalista,
já há alguns anos que depois que eu voltei que eu fui começar a trabalhar em televisão, que eu passei a trabalhar praticamente só com futebol, que é o que acontece na televisão hoje, tanto na ESPN quanto na Fox, eu me dei a obrigação, me coloquei a obrigação de olhar para o futebol muito além da parte esportiva e técnica e tática, etc. e tal. Porque eu acho que isso, olhar o futebol só com esse olhar é muito pobre. É muito pobre, é ignorar tudo que cerca o futebol, tudo que cerca a origem desse esporte, a incrível popularidade desse esporte. Eu fico besta quando eu vejo pessoas censurarem aqueles que misturam esses assuntos. Eu fico besta. Agora o João falou de manifestações, dando nomes aos bois. O Raí se manifestou politicamente, como o irmão dele se manifestava, e como é um alento quando algum jogador de futebol, porque essas pessoas atingem muita gente, né? É um alento quando esses caras se expressam politicamente. Até o Alexandre Pato é um alento, não tem problema. O cara pode ser bolsonarista, o Felipe Melo pode ser bolsonarista, me dá o direito de achar o que eu quiser dele, assim como o Raí pode ser um cara nem é o caso, mas é um cara de esquerda. Tem um garoto do Fluminense hoje, como é que chama? Me ajudem. Igor... Julião. Que se manifesta com muita propriedade, com muita inteligência, com muita visão de mundo interessantíssima e tal. Eu acho um alento quando essas pessoas se manifestam, né? Porque elas mostram que política se discute, sim. E querer censurar isso, querer reprimir isso, eu acho que é um desserviço para que nós estaríamos prestando como jornalistas. Agora, que a gente o tempo inteiro na imprensa, não vou dizer censurado, mas que a gente é desestimulado, acho que seria essa palavra, a misturar as coisas, sim, essa é uma realidade, embora eu nunca tenha tido nenhum tipo de reprimenda, nenhum tipo de censura, nenhum tipo de veto, porque quando isso acontece eu pego minha malinha e vou embora. Mas eu acho que futebol e política devem se misturar o tempo inteiro. Esse gancho, na verdade, era para uma pergunta que eu queria também já ouvir de vocês de cara. Vamos já pegando os temas mais espinhudos, para a gente falar de alguns pontos específicos. Mas esses últimos dias a gente viu uma movimentação importante que não é bem do campo, não é bem dos clubes, mas vem parte de algumas torcidas. No caso, nem tanto torcidas organizadas, mas a gente viu uma movimentação interessante de fragmentos de torcidas organizadas, né? De pessoas que podem ou não fazer parte de algumas TOs, mas que estão se posicionando politicamente. A galera Antifa foi para as ruas ultimamente, né? Em BH, em Porto Alegre, aqui em São Paulo já aconteceu isso também, como reação a uma parte essa força opressiva fascista que está se organizando também com bandeiras de futebol. Eu queria ouvir de vocês, do ponto de vista da cobertura esportiva, de um lado, né, como que deve se abordar isso, Flavinho, né, pensando que é uma exposição de um confronto, né, a gente está falando porque as vias de fato, elas vão acontecer em qualquer momento desses grupos, e do ponto de vista histórico, João, o que a gente tem de experiências passadas que a gente possa trazer aqui para refletir sobre esse tipo de momento, né? Que é um momento de enfrentamento que está por um fio, né? Para esse enfrentamento de algumas partes de torcidas irem para a rua e para o pau mesmo. Bom, você deve estar falando do que aconteceu em São Paulo recentemente, com torcedores do Palmeiras representando ou defendendo as bandeiras as bandeiras bolsonaristas e a reação imediata de corintianos. Mas eu acho que ali é importante a gente tentar identificar a origem desses movimentos. É claro que não são todos os palmeirenses que são bolsonaristas e não são todos os corintianos que são de esquerda. É evidente que não é assim. Mas você pega, por exemplo, a origem da Gaviões da Fiel, que é uma torcida que foi criada basicamente para participar da vida política
do clube, do Corinthians, né? Que vinha de uma dinastia de dirigentes ali, na época, eu acho que o presidente do Corinthians, na época da fundação da Gaviões, era Vadielu, que era um cara muito ligado à Arena, ao partido da ditadura militar, etc. e tal. E então a origem da Gaviões foi essa. Eu não sei nem se hoje os caras que estão na Gaviões sabem disso, né? Seria legal eles tentarem entender a origem dessa torcida, porque ela nasceu com essa proposta de participar, é uma coisa do povo, tem de participar, né, tem de ter voz junto ao poder. No caso do Palmeiras, a gente vê as torcidas que são mais recentes e mais agressivas e mais violentas, elas têm todas as características dessas pessoas que se alinham hoje ao pensamento de direita, fascistoide, que a gente está vendo prosperar no país, né? Não vou dizer que está dominando o país, mas está prosperando. Então, acho que esses embates eles vão ser meio pontuais, né? Não dá para partir disso para você dizer, puxa vida, os corintianos são os comunistas, porque hoje no Brasil as pessoas só conseguem entender duas coisas, né? Se você falar três, elas já não compreendem mais. Então, vamos lá. Então, os corintianos são comunistas e os palmeirenses são bolsonaristas. Não é bem isso. Há uma origem um pouco mais específica para esse conflito. Agora, eu tenho gostado de ver o surgimento em muitos estados, e isso em muitas torcidas, desse movimento antifa, né? Antifascista, até na Portuguesa, imagina, que é um clube de uma torcida envelhecida, de gente muito conservadora, aquela coisa toda. Mas isso tem proliferado, e eu acho isso importante, porque eu acho isso uma maneira, de novo, de inserir mais política no futebol, embora essas manifestações sejam muito reprimidas dentro de estádios, né? É um absurdo completo e total e absoluto que você não possa estender uma faixa escrito antifascista no estádio, que a PM vai lá e tira, né? Eu estava vendo esses dias que jogo que era, rapaz? Acho que era Brasil e eu vi os gols, tá? Brasil e Alemanha Oriental. Foi um dos últimos jogos que o Brasil fez antes da Copa de 86, pode ser? Acho que foi isso. Um dos últimos jogos, enfim, no Maracanã. E a coisa mais engraçada do mundo, cada vez que tinha um escanteio, no canto do Maracanã, assim, uns caras levantavam uma faixa, uma bandeira enorme, uma estrela enorme do PT e o nome do candidato, acho que era o Jacob Ittar, não era o Jacob Ittar, era Bittar, enfim, não era o Jacob Ittar, era outra coisa. Eles levantavam a faixa cada vez que a bola ia para o escanteio, entendeu? Porque sabia que as câmeras estavam lá. Quer dizer, já se fez política partidária dentro de estádio, nem acho que seja o caso hoje em dia, mas manifestar posições democraticamente, eu acho muito importante e isso não tem sido permitido. Marco, olha, eu acho que o Flávio levantou uma questão interessante sobre a gente pensar as origens dessas duas torcidas, né? Acho que é interessante porque, enquanto a Gaviões tem mesmo essa origem, né, de uma contestação política ao clube, se a gente for lembrar como a Mancha Verde, que é a maior torcida do Palmeiras, né, como ela surgiu e qual foi o primeiro lema da Mancha Verde, né? Nós nascemos para restituir o respeito à torcida do Palmeiras, né? Então era uma coisa de a Tupi não estar conseguindo fazer os enfrentamentos, né, ali nos anos 80, e aí surge uma galera com um enfrentamento mais pesado, com ações de violência um pouco mais constantes, né, para também se impor. E isso, cara, para quem isso falo eu como palmeirense e como um cara que já foi sócio da Mancha Verde, eu quando era moleque, eu não via o Palmeiras ganhar título, mas eu via a Mancha Verde, né, com aquele bonequinho verde, com, né, o bandidão da Disney e tal, então aquilo mexeu muito com a torcida, né, muita gente se juntou naquilo, a Mancha acabou perdendo um pouco, né, e aí todas as torcidas têm esse lado dos confrontos violentos, tal, mas é interessante pensar nessa questão do surgimento das torcidas, né? Eu conheço vários integrantes da Mancha Verde que são de esquerda, né? No entanto, a Mancha Verde não conseguiu, não teve coragem, por meio das suas lideranças, de assinar aquele manifesto contra o Bolsonaro, né? Antes da eleição
na campanha eleitoral de 2018, né? Então a Gaviões assinou, uma série de outras torcidas assinaram e a Mancha não assinou, e um pouco por conta disso, por ter muita gente bolsonarista mesmo na Mancha Verde, né? Então, você me perguntou assim em relação ao passado também, né? Eu acho que a gente não tem visto nos últimos anos, e principalmente por conta dessa questão aí do crescimento das torcidas antifascistas, né? Uma politização maior da arquibancada e dos torcedores, e a tentativa da utilização do movimento torcida enquanto movimento amplo, né, como uma ferramenta política de conscientização também. A gente teve na Turquia, né, quando as torcidas do Fenerbahçe, do Galatasaray, né, pela primeira vez se uniram, né, nos confrontos contra o governo e tal. Mas eu creio que mais do que esse momento que a gente está vendo agora, né, que você citou das torcidas saindo, esse possível enfrentamento também nas ruas, né? Eu vi também aquela foto de torcedores do Palmeiras, né, cara? Odeio o Gavião, com umas máscaras, tudo, né? Vão pra porrada e tal. Eu fico, como um cara que gosta de pesquisar arquibancada, eu fico me fazendo a pergunta do que vai acontecer nessa arquibancada. E o Flávio colocou, né? Esses movimentos são reprimidos, mas é assim: até quando é que os movimentos antifascistas nas arquibancadas vão permitir e tolerar serem reprimidos insistentemente, né? Vai ter uma hora, porque estão crescendo, né? Antes eram 5, depois eram 10, daqui a pouco são 30, daqui a pouco são... Né? A gente sabe que tem uma galera que curte futebol e que é de uma ala mais progressista e que está a fim de usar a arquibancada como um espaço de luta política há muito tempo, né? E que é reprimida pela polícia, é reprimida por outros torcedores, né? Eu já vi, e esse foi um momento meu até de distanciamento maior assim, da torcida organizada do Palmeiras, quando eu vi aqueles pequenos grupos antifascistas nas arquibancadas serem obrigados a tirar suas camisas e a dizer que ali não era espaço para fazer politicagem. Não foi nem a polícia, foi a própria torcida do Palmeiras impedindo os torcedores de se manifestar. E quando se esses movimentos crescerem, se eles se avolumarem, as arquibancadas vão virar um espaço de disputa política e de enfrentamento físico desses grupos também, porque são grupos que se enfrentam fisicamente, né? Estão dispostos a isso, as torcidas organizadas, a polícia. E uma hora os grupos antifascistas vão cansar de apanhar, né? Assim, na arquibancada é um pouco isso. Uma hora você cansa de apanhar e você revida também. Então, temo pelo futuro, né? Do que pode acontecer na arquibancada também. Em São Paulo, né, João? A gente sabe que isso vai ser difícil de acontecer porque a gente está vivendo esse problema grave, essa doença chamada torcida única. Então, nós não sabemos como que isso vai se afetar. Mas minha pergunta foi no seguinte sentido. Desculpa aí se voltar nela ainda. A gente tem a iminência da formação de bom, não sei se vocês concordam com esse ponto de vista, mas a iminência da formação de uns novos camisas negras aí, né? Com a marcha para São Paulo, partindo aqueles 300 de Brasília, é um bom sintoma dessa doença que a nação passa, né? Então a gente tem a iminência de gente armada na rua. E os antifas estão cumprindo um papel que vai além do enfrentamento pontual entre uma tradição de briga que tem da história do hooliganismo brasileiro, né? De Mancha versus Gaviões, para além disso. Esses caras, e aí eu estou vendo uma movimentação dos antifas se articulando, com uma rede solidária, né, das torcidas mais progressistas. A minha pergunta vai nesse ponto, e aí, Flávio, porque assim, existe que... Do ponto de vista do jornalismo, existe também uma preocupação com o que se deve publicar, com efeitos que possam ser mais prejudiciais do que a própria notícia em alguns momentos, né? Daquilo inspirar, incitar mais confronto. Eu queria saber de você sobre isso, porque isso é uma coisa inusitada na história brasileira, né? Desse engajamento mais forte das ruas, como a coisa a gente vê na Argentina, por exemplo. E João, e aí voltando também para fazer essa amarração, a gente pode contar com as torcidas, porque a gente fica pensando, porque a nossa esquerda toda, ninguém sabe, todo mundo anti-armamentista, todo mundo prega a paz, todo mundo prega o afeto, o amor, e na hora do pau, o que a gente vai fazer? Só você jogar bola, né? Como faz? As torcidas podem cumprir esse papel? O que a gente pode esperar disso? Porque eu não sei, eu tô um pouco tenso diante dessas possibilidades. Eu queria ouvir de vocês nesse sentido, nessa direção.
Bom, deixa eu falar primeiro da parte jornalística, então. Eu acho que isso ainda não é pauta, infelizmente, ainda não é pauta da imprensa esportiva. A imprensa esportiva brasileira, ela, com exceções, é claro, né? Não vou falar de generalizar aquela coisa toda, mas com exceções, a imprensa brasileira, esportiva brasileira, ela é quase tão despolitizada quanto os jogadores de futebol, quanto os personagens que a gente é obrigado a cobrir, com quem a gente é obrigado a conversar, entrevistar, essa coisa toda. Então, eu acho que há um certo temor de aborrecer chefia, de aborrecer a empresa, enfim, de misturar a política com o futebol, né? Eu, se fosse hoje editor de esportes da Folha de São Paulo, como fui durante algum tempo, nos anos 90 e tudo mais, para mim essa seria uma pauta permanente, entendeu? Porque isso, de novo, é o que mais me interessa no futebol, e está sendo transportado para dentro do estádio e para o entorno do estádio aquilo que está acontecendo no país, né? E o que eu vejo na imprensa esportiva hoje é fingir que o esporte que o futebol é um mundo à parte, que não se macula com essas coisas, a ponto de quando a gente teve aí essa triste aparição do Bolsonaro no dia que o Palmeiras foi campeão, eu não vi imprensa esportiva tocar no assunto. Às vezes nem mencionar, porque às vezes sabe que numa mesa pode ter um cara que vai dar uma pernada no outro e tudo mais, então, na dúvida, não vamos falar nada. E é mais ou menos o que está acontecendo hoje em relação à cobertura desse movimento, que eu percebo que está crescendo, mas eu percebo em rede social e percebo também quando eu vejo em estádio alguma coisa que às vezes escapa, né? Uma faixa, alguma coisa assim, mas é um fenômeno que não está recebendo cobertura jornalística, infelizmente. Né? Deveria demais. O segundo ponto, quem está associado hoje a esse tipo de movimento, Marco, não é armamentista, não tem como característica o culto à violência, o culto à agressividade e tudo mais. Agora, o João tem razão, quer dizer, se isso começar se esses grupos começarem a crescer e começarem a ser hostilizados fisicamente dentro de estádio, dentro do mesmo grupo social, que é uma torcida de um clube e tudo mais, é possível que haja confrontos. É possível. Mas eu juro que eu não apostaria muito nisso. Não apostaria muito nisso porque eu acho que a índole dessas pessoas ela é totalmente oposta à índole daqueles que fundaram a Mancha Verde, por exemplo, né? Com o objetivo de fundação da Mancha Verde. É muito aquilo que eu estava dizendo, o objetivo da fundação de um grupo, da criação de um grupo, do nascimento de um grupo. Essas torcidas mais novas já têm 30 anos, 40, são torcidas que nasceram para enfrentar na porrada os seus adversários, os seus inimigos, essa coisa toda, né? Diferentemente de algumas outras que nasceram com objetivos políticos muito claros. Então, eu não sei se esse confronto vai acontecer físico, né? Mas que precisa ter cobertura jornalística, precisa. Na minha opinião, precisa sim. Ô Marco, você sabe que desde que eu vou no estádio e passei a ser um cara um pouco mais consciente das questões sociais, né? Olhar a arquibancada pulando, tremendo, gritando, né? Eu só pensava naquilo, falava, cara, imagina essa massa de gente consciente e lutando pelos seus direitos, né? A plenos pulmões e com toda essa força, assim, né? Então era o meu sonho, cara, era que as torcidas organizadas entrassem nessa batalha, né? Nessa disputa pelo lado democrata da questão, né? Uhum. Mas assim, eu acho que é bem difícil que as torcidas organizadas como um todo entrem. Eu acho que esses grupos que são grupos antifascistas, né, estão sofrendo muito nas arquibancadas, no entorno dos estádios, né, vão se articulando, talvez esses grupos em algum momento consigam articulações maiores, né, mas ver, por exemplo, assim, uma parte da Mancha Verde se deslocando para um enfrentamento contra grupos fascistas, assim, eu acho bem improvável isso de acontecer, né. Acho mais fácil, por exemplo, uma galera da Gaviões se juntar, né? Que já estão até
né? Ali tem mesmo, cara, uma liderança, quando você vê que há uma declaração do presidente da Gaviões dizendo, cara, quem é Bolsonaro pode sair fora da torcida, né? Então você adota um posicionamento muito claro do que você está disposto até a fazer, né? Então, creio que pensando assim, particularmente nos grupos, né? Só que é muito difícil, né? Assim como a sociedade brasileira anda bastante dividida politicamente, né? Os grupos das torcidas organizadas vão estar também, né? Com exceções de um ou outro que vão conseguir ter uma hegemonia maior dentro da torcida, mas assim, mesmo a Gaviões da Fiel, que é enorme, nós sabemos disso, eu duvido que não tenha bolsonarista dentro da Gaviões da Fiel, que deve provavelmente ter ficado puto da vida com o que o presidente da Gaviões falou, mas, cara, bola pra frente, a Gaviões é maior do que isso, e blá, 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 sabe? Então, é difícil, cara. Essa pergunta que você me fez, eu posso te responder que, assim, esse era o meu sonho. Esse é o meu sonho, de muito tempo, sabe? Desde que eu vejo futebol. Mas cara, felizmente a gente tem os grupos antifascistas que vão alimentando um pouco, né, essa conscientização ali na arquibancada. Alguém tem que botar freio desse povo. Esse é o negócio, né? Lá em Porto Alegre, perto de você viu que, né, teve torcida do Grêmio, Antifa do Grêmio e Antifa do Colorado. Foi anteontem. Foi importante marcar a posição, né? Marco, você deve lembrar, eu acho que você estava quando a gente fez aquele encontro em São Paulo, que o Flávio organizou, sim, e que tava a galera dos coletivos e tal. Então você deve lembrar que foi o cara da Antifa do Grêmio. E quando ele foi lá se posicionar para a gente assinar lá também contra o Bolsonaro e tal, ele fez uma saudação para a galera Antifa do Internacional, dizendo que aquilo que existia entre eles era o último fascismo que precisava ser derrubado para que efetivamente a gente tomasse algum caminho nisso que a gente quer levar dessa luta antifascista para o futebol. E eu achei aquilo maravilhoso, cara. Eu nunca mais vou me esquecer daquela fala. De você olhar o seu rival, né, que eu tenho que matar o cara porque é do Inter, porque... Não, eu tenho que ultrapassar isso. Existe uma coisa maior do que isso. A gente vai continuar sendo rival, cara. Quando o jogo começar, a gente vai, cara, cada um torcer pro seu time e tal. Mas contra o fascismo, a gente tem que ultrapassar esse nosso fascismo interno, né, para poder se unir e poder lutar contra os outros, cara. Isso foi um dos momentos, assim, mais bonitos que eu já tive na minha vida. Foi naquele encontro ali que a gente fez ali na USP, cara. E aí, pensando um pouco nessa tudo que foi dito até agora, João e Flavinho, como que vocês encaram o lugar da memória nessa estrutura de combate a essas instâncias, né? Então, qual que seria o papel da construção e rememoração da memória diante disso tudo? Olha, fala, João, você é historiador, vamos lá. Não, é que assim, Serginho, como esse processo é muito recente, esse processo de vinculação de elementos políticos mais progressistas aos movimentos das arquibancadas, eu creio que um dos papéis que a gente tem, e que aí vai esbarrar na imprensa, vai esbarrar no historiador, vai esbarrar no sociólogo, vai esbarrar no antropólogo, é justamente registrar isso, e deixar isso registrado. E, obviamente, trabalhar os elementos da memória que nos ligam a momentos em que nós tivemos experiências como essa, sejam elas ligadas a jogadores, a jornalistas esportivos, a dirigentes, né? E nós tivemos. Então, assim, não preciso ir muito longe, né, cara? A gente teve o Sócrates, por exemplo, né, que é um baita de um ícone da democracia ali, né, cara, que atua muito bem nisso. Então, o Corinthians é um caso interessante, né? O Corinthians, desde a sua fundação, ele trabalha muito bem a sua memória para que a sua identidade seja ligada a uma memória de tradição popular. Então, isso não é de hoje, isso não é da última campanha de marketing do clube dos anos 2000, que ele se afirma como time do povo. Então, assim, eu agora que estou estudando bastante a gripe espanhola, estou escrevendo, aliás, sai na segunda-feira no Ludopédio, sai o texto sobre São Paulo. Eu tenho uma ação que o Corinthians faz de arrecadar dinheiro na gripe espanhola para doações para o Hospital da Cruz Vermelha, em que a nota que é colocada no jornal é:
o Corinthians é um clube formado por operários, por elementos populares, e por isso ele tem a obrigação de ajudar as pessoas e papapá. Ok. 2 dias depois, o Palestra Itália vem e fala o seguinte: Cruz Vermelha, minha sede na rua Líbero Badaró tá aqui, 80 leitos, lavanderia e o caramba, pode fazer o hospital aqui. Né? A rivalidade. Então, Matarazzo, a galera... Só que é o seguinte, você vê a rivalidade, Marco, mas você não vê o uso como o Corinthians usou. O Corinthians usou o fato dele fazer uma ação beneficente ligando às suas tradições populares. O Palmeiras foi lá e não, Palestra Itália, né? Foi lá e chapou um hospital lá e meteu um hospital nervoso para a Cruz Vermelha e tá lá as mulheres da Cruz Vermelha indo para os cronistas esportivos. Vocês deveriam fazer igual o Palmeiras, por que o paulistano, uma palestra, né? Por que o paulistano não faz isso? Então, assim, 1918 o Corinthians está se apresentando por meio da imprensa como uma equipe de tradição popular e ligado às classes populares. Ele já não é um clube. Quem dirige o clube não são elementos das classes populares. O clube já tem estádio, o clube já joga na primeira divisão, o clube já é um clube chamado de clube grande. Ele já atende outras estruturas, mas ele dialoga ainda com as classes populares, ele busca isso, né? Então, quando o Serginho coloca de como trabalhar a memória, eu acho que nós historiadores, nós que trabalhamos com a memória do esporte, a gente tem que, e eu tento muito fazer isso ali nos meus textos do Ludopédio, é mostrar as tradições de luta da arquibancada. Então, como por exemplo lá na série do São Paulo, mostrar que, cara, aquele clube tem uma história de tradição, de luta política, que o coloca, né, no cenário mundial, muito mais do que como um clube de futebol. Né? Então, eu creio, Serginho, que é nosso papel também rememorar e trazer à memória esses elementos que iluminam o futebol, iluminam a arquibancada como um espaço democrático, como um espaço de luta pela democracia, né? E que muitas vezes a gente olha pelo outro lado, né? Então, como é que o futebol controla, como é que o governo autoritário controla e acaba deixando de olhar o outro lado, que é o lado da resistência, né? O lado dos Reinaldos, dos Sócrates, dos Afonsinhos, né, cara? Aula. Muito obrigado pela aula. Eu vou tentar trazer uma abordagem um pouco mais jornalística de quem está na mídia esportiva há muito tempo e conhece bem o comportamento da imprensa. Eu acho que são raros os jornalistas e são raras as oportunidades em que essa memória ela é evocada para tentar explicar alguns fenômenos recentes, algumas atitudes de alguns clubes, alguns comportamentos de alguns torcedores e tudo mais. Infelizmente, eu vejo hoje, por exemplo, aqui no Rio, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, o Flamengo, que é um clube de origem também, não foi fundado por operários, mas, enfim, é o clube que hoje se espelha o Corinthians em termos de popularidade, de quantidade de gente que torce, e quanto mais gente que torce para um time, mais pobre você vai ter dessa torcida, porque o Brasil é um país miserável. Então, o Flamengo é o time do povo, é o time que tem uma torcida enorme, é um time que ficou marcado na era Maracanã pela diversidade do seu torcedor, especialmente na geral, os geraldinos, o cara que deixava de comer para ir ver o jogo do Flamengo, aquela paixão, aquela coisa toda, aqueles clichês todos que a gente conhece. Mas o que acontece hoje com o Flamengo? Né? O Flamengo hoje é o time rico do Brasil. E os seus dirigentes se comportam como tal. E tem atitudes hoje que são frontalmente contrárias a qualquer comportamento mais popular, mais voltado para a grande massa de torcedores que tem. No momento em que o presidente do Flamengo falou para a gente aqui na Fox, né? Que não, temos que... Na hora que ele ficou irritado, ele falou assim, as pessoas têm que entender que o Flamengo tem os seus protocolos de segurança, e se dá para voltar, por que não voltar? Né? E eu perguntei a ele, mas o presidente, e por que voltar? Se lá fora, ele tinha citado caixas de supermercado como um mau exemplo. O Flamengo é um bom exemplo, porque vai testar todo mundo, e eu vou no mercado e eu sei que as caixas de supermercado não são testados pelas suas empresas. O Flamengo tinha de ser um exemplo para essas empresas. Aí eu disse a ele, como é que o senhor fala um negócio desse? Faz essa falsa simetria entre um grupo fechado de jogadores
e 30, 40, 50 mil caixas de supermercado, muitos deles torcem para o Flamengo, né? Que o senhor quer que voltem todos a trabalhar, né? Vamos todos para. Por que não voltar? Ele dizia. Eu falei, por que voltar? Agora, se esse clube tivesse, se essa direção tivesse alguma empatia com a imensa maioria dos seus torcedores, jamais estaria defendendo o que está defendendo, né? Que é jogar o povo na rua de peito aberto na lança, né? O que está acontecendo no Brasil hoje são, nessas carreatas, nesses protestos, são os ricos protestando pelo direito de mandarem os pobres às ruas morrerem, para morrerem. É basicamente isso. Se a gente quiser fazer um resumo do que está acontecendo hoje, do comportamento da sociedade brasileira, das elites brasileiras, é isso. E a direção do Flamengo, então, em última análise, o Flamengo como instituição, se comporta dessa maneira. Vai ao Bolsonaro. Queremos voltar a jogar, queremos voltar a arrecadar o nosso dinheiro. E eu vejo, aí o que me preocupa mais, eu vejo muito isso de novo em rede social, porque a rede social é um termômetro instantâneo da reação do público. Eu vejo torcedores do Flamengo defendendo quase que cegamente esse comportamento, essas posições, e dizendo assim, nós somos ricos. Nós somos ricos. Nós quem, cara pálida? Nós quem somos ricos? O Clube de Regatas do Flamengo, que movimenta 1 bilhão, ok, é uma instituição rica, mas você, que está fudido, que sabe que se voltar tudo vai pegar o ônibus lotado, o metrô cheio, o trem, o caralho, vai se contaminar, e você está fudido, porque você vai precisar do SUS, você vai chegar no hospital, não tem leito, você vai morrer, né? Então, essa preservação da memória, esse lugar da memória, ele tem de partir também dos clubes, eu acho, né? O Corinthians consegue fazer isso. Não sei se só por marketing ou por natureza mesmo, mas tem clubes como o Flamengo, por exemplo, que estão se dissociando da sua origem, porque ascenderam na escala social, socioeconômica, né? Então é muito importante, nesse caso, o papel da imprensa para chamar atenção para isso, né? Chegar e falar assim, pô, como é que o Flamengo pode defender isso? Como é que o Flamengo pode se posicionar de uma maneira tão contrária àquilo que vai ajudar o seu povo, a sua nação, né? Isso a gente precisa chamar atenção, lembrar, para que as pessoas tenham alguma noção do que esses clubes representaram ao longo dos seus 100, 120 anos de história, né? Muito mais do que essas atitudes mesquinhas que a gente tem visto hoje em dia. Outro clube que faz isso muito bem hoje é o Bahia. O Vasco trabalha muito a memória, o Vasco toda hora também, mas é aquela coisa, né? Toda hora que acontece, o Vasco faz uma cagada, tipo o médico presidente do Vasco foi lá no Bolsonaro fazer, né, o mesmo pleito. Aí toda hora que alguém bate no Vasco, alguém fala, não, mas o Vasco foi o primeiro clube a ter jogadores negros, o Vasco da sua origem nos subúrbios do Rio, etc. É verdade, tudo isso é verdade, mas está adiantando para quê? Está servindo para quê? Então, eu acho que é importante que a gente também, da imprensa, cobre dos dirigentes e dos torcedores um comportamento mais compatível com a história desses clubes e com a memória desses clubes. Flamengo, e esse paralelo a gente vê imediatamente com o Corinthians, já que a gente está falando dele, basta ver nossas arquibancadas, né? Basta ver, vai para Itaquera e você vê como é o Clube do Povo. Mudou. Mas mudou bem, né? Mudou muito, né? E mudou não só nas pessoas que estão ocupando, mas também mudou no jeito de torcer, mudou no jeito de cantar, né? Tem aí entra outros assuntos ainda. E o Flamengo especificamente, recentemente, já tem uma atuação em outros assuntos. O que aconteceu com os meninos, né? O incêndio. Então, isso, como o Flamengo já conduziu aquela história e vem conduzindo, isso já é algo que a gente coloca em questionamento esse resgate de Marco, memória. O caso do Stuart Angel, a gente estava falando, voltando ao começo do nosso papo, a história de não misturar política com o futebol, houve um movimento junto à direção do Flamengo para homenagear o filho da Zuzu Angel, que foi assassinado pela ditadura, etc. e tal, papapá, e o presidente do Flamengo, olimpicamente, não, por favor, porque nós não misturamos política com futebol, imagina, blá, 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 blá. 2 meses depois, o cara está lá em Brasília
lambendo o coturno do Jair Bolsonaro, para defender, para se posicionar ao lado desse cara. Quer dizer, isso para mim é um atentado à memória do clube. Você queria complementar, Serginho? Então, nesse sentido que o João também colocou, falou 1918, da gripe espanhola, né? Queria voltar nisso para... Muito se fala hoje, né? Quais seriam, então, as semelhanças e as diferenças? Claro, né? Estamos falando 100 anos depois, mas em relação a isso, e se esse lugar do clube como uma condição social, né? O clube social, né? Que se fala bastante. O clube social é aquele que está movimentando o seu próprio grupo ali. Se isso está cada vez mais difícil de acontecer. Eu tenho acompanhado um pouco mais alguns clubes aqui da América do Sul e me parecem muito, muito mais ativos nesse período, por exemplo, Colo-Colo, o próprio Boca Juniors. Esses poderiam dizer que de fato são mais do que um clube, porque eles não estão olhando só para o futebol, né? É como se o futebol articulasse todas as ações que eles fazem em torno de uma comunidade que, né, é a favor ali daquele clube. Então é um pouco nesse cenário para o João e nesse cenário atual para o Flavinho olhar em relação a isso, né? Como que esses dirigentes eles estão reféns de uma dada lógica que não consegue fazê-los ou, né, ter uma ação mais efetiva para além do retorno do futebol. Eu não vi nenhum clube brasileiro assim, ter uma ação pontual, nós estamos fazendo isso, nós estamos doando, reduzimos o salário aqui desses caras para colocar no hospital lá XYZ, não sei. Não estou dizendo que precisa reduzir o salário para fazer isso, mas não vi nenhuma ação, mesmo que fosse de marketing desses clubes, do ponto de vista, o meu patrocinador está doando aqui 1 milhão de máscaras, entendeu? Não lembro de ter visto. Complementando com o Serginho, eu acho que tem muito a ver com as soluções para os problemas no Brasil, cada vez mais passam por soluções individuais, que exaltam filantropia, que exaltam ações individuais das pessoas e não soluções solidárias, cooperadas, né, com ações conjuntas coletivas. É a ideia de vencer na vida e ajudar os pobres, né, do que uma organização coletiva para ter um pouco mais de... Eu acho que está tudo muito meio amarrado nisso, eu acho que seria mais ou menos nessa pegada, né, Serginho? Isso. Na gripe espanhola é muito legal assim, acompanhar essas ações dos clubes, né? A gente sabe que, como o Marco falou também naquela época havia muito essa questão de mostrar que estava fazendo uma ação da filantropia, de aparecer nos jornais como um clube que está agindo em prol da saúde e tal. E é interessante porque assim, a gripe espanhola ela é a primeira pandemia que tinha futebol. Então, quando a gente pode ter várias outras pandemias que a gente pode fazer paralelos, tá? Mas a gente não tem como fazer paralelo com o futebol com nenhuma outra pandemia, só com a espanhola, né? Então, havia muito, né? O Paulistano fez hospital em São Paulo, né? O Botafogo fez hospital no Rio de Janeiro. Então, a gente viu um envolvimento do esporte muito grande. Os campeonatos foram paralisados e, por incrível que pareça, assim, eu escrevi aquele primeiro capítulo, foi sobre Recife, né? Recife teve um pau daquele, vai, volta, não volta, briga e alguém quer e o outro não quer e um clube não quer. No Rio de Janeiro já foi uma coisa mais assim, voltou mais natural o negócio, né? Quando decaiu o número de mortes. Em São Paulo é impressionante o respeito que tiveram às medidas da saúde pública. Tudo bem que o primeiro jogo que paralisaram, a polícia chegou lá e parou o jogo e mandou todo mundo embora para casa, né? Gente já dentro do estádio, e aí é muito, muito legal a crônica do Estadão, porque como já tinha gente dentro do estádio, os caras não tiveram como evacuar. A galera não quis sair, falou, já paguei, né? Os times, como levaram os seus jogadores para jogar, fizeram um treino. Então a galera ficou sentada, recebeu o dinheiro de volta do ingresso depois, no final, e ainda viu um treininho ali amistoso dos caras, né? Mas a polícia parou o jogo, não podia ter jogo e tal. Então, assim, eu vejo que ali na espanhola houve também briga com a saúde pública, sempre há, né? Mas houve um certo
respeito, assim, porque a espanhola foi devastadora também, a galera caía morta na rua, né? Então, não é assim, tudo bem, a Covid também é devastadora, também é horrorosa, mas parece que a espanhola foi uma taxa de letalidade maior, né? Uma taxa de contágio maior, o período de incubação era bem menor, então a galera adoecia muito rápido e acabava morrendo muito rápido, ou piorando muito rápido, né? Hoje, como você, Serginho, eu não vi isso, né? E aí, assim, pegando aí a carona de novo do que o Marco falou, né? Nem para fazer uma canalha de uma campanha de marketing, né? Para doar máscara com a porcaria do símbolo do clube na boca, né, meu? Sabe? Nem para isso, cara. Vou defender meu clube nessa, viu, João? Posso? Fez a Portuguesa Flavinho. fez e está fazendo, na verdade, fez uma coisa muito bacana. Ela fez um jogo fictício, Portuguesa versus Covid-19, no Canindé, com um narrador na cabine, comentarista, o estádio com as luzes acesas, o campo vazio, e durante o jogo as pessoas faziam doações, as pessoas compraram ingressos, e ao final daquele evento, a Portuguesa ganhou de 3-2, todo o valor arrecadado foi doado para instituições ligadas à Igreja Católica em São Paulo, que estão atendendo moradores de rua nesse momento de pandemia, fez isso, e está fazendo uma ação agora com o América. Está fazendo de novo, acho que a ideia do jogo virtual foi do jogo fantasma, foi interessante, e pegou 2 times fantasmas praticamente, o Portuguesa e o América, e resolveram fazer um jogo também, que aliás está acontecendo hoje, agora talvez, mas da mesma forma, as pessoas participam, compram ingressos, fazem doações durante a partida, e esse valor enfim, ele é voltado, ele é entregue a quem está trabalhando para mitigar um pouquinho aí os efeitos da pandemia. São ações pequenas, eu acho que alguns outros clubes no Brasil talvez estejam fazendo coisas parecidas, mas você tem toda a razão. A gente não vê envolvimento do mainstream, né, João? A gente não vê ninguém... A gente vê o Flamengo vendendo máscara. Pô, já temos máscara. A máscara aqui do Grêmio custa acho que R$30, cara. Pois é. Você tá de brincadeira, né? Deixa eu dar um recado antes de continuar, pessoal. Primeiro, agradecer todo mundo que está com a gente nesse momento. Vou passar rapidamente a Aira, Lu, Raul, Tassiane, Rafael, Moisés, Rubens. Pessoal, uma galera aqui, muito obrigado. Não se inscreva. Quem está aqui assistindo a gente já se inscreve no nosso canal mais tarde. Já vai estar disponível no YouTube também, quem chegou mais tarde. Ou então no Spotify também, amanhã cedinho. Tá bom? Pessoal, a Lu Castro tem uma pergunta aqui. A Lu Castro sempre vem com uma pergunta legal pra gente. Vamos lá. Poxa, Lu, você chegou agora. A gente falou disso agora há pouco, das torcidas antifas. Daqui a pouquinho a gente recupera esse assunto. Eu queria saber, na verdade, Flavinho, como está a sua expectativa para esse retorno de futebol? Que futebol vai chegar? Como vai ser comentar jogo sem torcida? Como é que vai ser comentar jogo com agora simulação de pênalti com 2 metros de distância? Como é que vai ser esse futebol que aparentemente vai voltar mais cedo do que a gente gostaria? E aí, emendando para o João, para ele contar um pouquinho para quem está ouvindo a gente sobre essa série que você acabou de começar sobre a equipe espanhola. Eu queria que você falasse um pouquinho do que já saiu de Recife e saiu do Rio, né? E agora é próximo de São Paulo. Isso. Mas primeiro, Flavinho, conta pra gente, porque é o seguinte, essa Bundesliga, né, teve algumas partidas que foram até esteticamente muito esquisitas, né? Sobre a dinâmica de jogo e tal. Como é que tá sendo, como é que é esse papo aí nos bastidores? Como é que vai ser cobrir esses jogos? Por quanto tempo? Como é que vai ser essa bizarrice? Olha, eu não consigo enxergar o futebol sem o torcedor. Então, o torcedor... o futebol, eu acho que talvez seja o único esporte em que o torcedor efetivamente faz parte daquele espetáculo. Faz mesmo. Né? Uma coisa é a plateia de um jogo de tênis,
Uma coisa é o público numa arquibancada, no autódromo, para ver uma corrida de Fórmula 1, uma coisa é o espetáculo quase teatral, que é um jogo da NBA e tal. Mas o futebol é diferente. No futebol, tanto que todos nós vivemos usando essa frase, é mais do que o jogo, é mais que futebol e tal. De fato é. Então, quando você tira o torcedor desse espetáculo, você está tirando do esporte um componente que, para mim, é essencial, é vital. E desde sempre. Desde sempre. O João está falando aí de 1918, e alguém deve falar assim, puxa vida, mas como é que será? Tinha estádio naquela época? Tinha campo? Tinha arquibancada? Porra, tinha. Tinha pra cacete. Tinha gente pra cacete assistindo jogo de futebol, né? Em todo lugar. Então, o futebol, ele nasce assim. Ele nasceu assim. Então, quando você vê um jogo de futebol que ignora a torcida, que é o que está acontecendo hoje, eu acho isso muito, muito, muito esquisito. Eu acho isso um sinal dos tempos. Eu acho que já não é mais futebol. Não é mais o futebol que a gente se acostumou a ver e a gostar. É um esporte, bom esporte de altíssimo nível, praticado por atletas de altíssimo nível, com altíssima tecnologia de transmissão, esteticamente falando, como espetáculo televisivo, é muito interessante, é muito detalhado e tudo mais, mas assim, não é futebol. Os jogos da Bundesliga são bons? São. Se você olhar aquilo, se você abstrair o fato de que não tem ninguém assistindo na arquibancada, sim, são boas partidas, taticamente falando, são belos gols e tudo mais, mas eu não consigo entender o futebol sem torcida. Eu não consigo enxergar o futebol sem torcida. Vai ser necessário voltar assim? Sim, vai ser necessário voltar um monte de coisa assim, né? Mas esse novo mundo, esse mundo novo para mim não é nem um pouco admirável, sabe? Eu jamais vou me satisfazer em ver um jogo de futebol sem torcida, sem ninguém na arquibancada, sem o sofrimento daquela pessoa que está ali. O futebol é um troço louco, que aprisiona o tempo, né, cara? Você entra num estádio, você sabe que ali, do primeiro ao 90º minuto, naquele período de 1h30, você vai viver tudo que é possível viver, né? Tudo. Frustração, alegria, tragédia, euforia, depressão, tudo. E você sabe que aquilo começa no minuto 0 e acaba no minuto 90. Isso é o grande barato do futebol, a grande coisa mais linda do futebol. E se você não tem essa pessoa para viver isso lá dentro, você tem o quê? Né? Você tem o quê? Cara, vai voltar assim, é preciso que volte assim, pelos compromissos comerciais existentes, porque os jogadores precisam trabalhar, os atletas precisam trabalhar, precisam receber salário e tudo mais. Agora, eu só vou achar que estarei vendo futebol de novo no dia que eu puder ver uma arquibancada cheia. Vai demorar, a gente não sabe quanto tempo em cada país, vai demorar muito, mas eu não consigo enxergar isso como futebol, sinceramente. Olha, só vou dar o meu depoimento aí também, que eu nem vejo futebol, essas voltas aí do futebol, eu não consigo ver, cara, me dá uma deprê muito profunda, assim, então, até quando passa os gols, assim, do futebol alemão, né, eu acompanho, costumo ver aí, procurar os links para ver os jogos do São Paulo, né, cara, o que é o São Paulo sem a torcida? Não é nada, né, cara, não tem graça nenhuma, né, cara, então, eu entendo, né, João, sem querer te interromper, no caso do São Paulo, a grande estrela é a arquibancada. Exato. A gente pode falar isso de alguns times aqui do Brasil também, mas desculpa. Não, é isso, assim, e no teu caso, né, eu fico imaginando, né, porque é uma pessoa que pensa o futebol dessa maneira, mas que também tem que trabalhar, também vai ter que comentar os jogos, né, também vai ter que ouvir o gol e ver o gol e não ouvir o barulho da torcida, né? E tudo bem, cara, a vida que segue, a gente também, né, Serginho? Vamos ter que voltar para a sala de aula, talvez com 10 alunos na sala de aula, fazendo escalonado com a galera, né? Então, deprê também, né? Para a gente entrar numa sala de aula e não estar todos os nossos alunos e a gente não poder ver todo mundo junto. Então, temos que se adaptar, mas para mim é muito triste, eu não vejo, né? Sobre a série da gripe espanhola, o que acontece? Eu trabalho aqui na UFSM, a gente tem um laboratório de história pública que chama, né? Que discute
questões dos usos públicos do passado e produz conteúdo sobre o passado. Então a gente tem lá um Twitter que é o Mais História, por favor, em que a gente faz as threads, né, sobre gripe espanhola. Metemos lá 20 alunos lá para pesquisar os jornais do Brasil inteiro, e aí a gente conta histórias variadas sobre a gripe espanhola, né, greve dos coveiros, as romarias no centro da cidade do Rio de Janeiro no período que morria um monte de gente, e por aí vai. Obviamente, como eu sou o coordenador do laboratório, eu tinha que fazer uma thread de esportes, né? Então a gente fez uma de esportes, e aí já, né, chamei a galera para ir ali do estádio, né, do grupo de pesquisa, falei, ô pessoal, vamos fazer lá na coluna do Ludopédio, cada um pega um estado e João, vamos... Oi. Qual é o perfil? Eu quis ligar no microfone. Qual que é o perfil do Twitter? Arroba Mais História PF. Mais História PF, tá bom, segue lá, vamos lá. E aí cara, chamei a galera para fazer, então o pessoal, cara, leitores assíduos do Ludopédio, né? Alguns alunos da graduação, outros alunos da pós-graduação, e aí a galera começou a fazer a pesquisa bruta ali do futebol, né? Então eu peguei primeiro Recife, me diverti muito, 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 porque aprendi muito sobre o começo do futebol ali no Recife. A gente não tem muitos trabalhos acadêmicos que expliquem como é que é o funcionamento do futebol no Recife naquele momento, né? Então foi bem legal ver as idas e vindas, e iam cancelar o campeonato, e depois não cancelaram o campeonato, e volta o campeonato e tal. Então, todas essas brigas, né? Aí eu deixei aberto para a galera, ó, cada um escolhe um estado. Aí o Matheus, que é o Matheus Donai, né, que é um aluno nosso da graduação, um cara muito bom, cara, que escreve muito bem, ele falou na hora, não, eu quero o Rio, né? Então, beleza, já peguei, passei tudo que eu tinha do Rio para ele começou a fazer. Eu acabei pegando São Paulo, né? Por N questões, mas também por uma questão de preferência, né, cara, por querer escrever sobre São Paulo, porque é do meu time, é onde eu conheço o futebol, né? Depois a gente teve a Tassiane, que está aí acompanhando a gente, ela já escreveu sobre Porto Alegre, então vai falar um pouco como é que foi as questões em Porto Alegre. A gente tem também o Eduardo Costa, que vai fazer sobre o Paraná. Temos o Elias, que está tentando se matar para fazer sobre o Maranhão, porque tem uma história muito doida no Maranhão, porque é o primeiro campeonato maranhense, em 1918, foi uma taça que uma companhia de seguros ofereceu para os times de São Luís, e 2 ou 3 jogos antes de começar o campeonato, teve um amistoso entre 2 clubes, e os jogadores caíram na pancadaria. Foi uma briga de gladiador. E aí os jornais fizeram um acordo. Não vamos mais transmitir, não vamos mais falar de futebol. Né? E aí o Elias falou, cara, os caras iam começar o campeonato, parou as notícias, né? E assim, é muito doido, porque tem uma ou outra notícia perdida, ele tá tentando lá se virar para encontrar, mas eles colocam a tabela de jogos, né? Porque a tabela de jogos era paga, né? Era propaganda da companhia de seguros. Então, eles colocavam. E aí ela tem uma tabela, e essa tabela ela espicha um pouco para frente. Então a gente acha que foi também adiamentos de jogos, né? Por causa da espanhola e tal. Mas, cara, é isso. Trabalho de historiador é isso. Assim, o quebra-cabeça com poucas peças, né? E a gente tentando ligar elas ali para tentar contar uma história. Mas, cara, tem sido muito divertido e uma experiência legal para a galera também do grupo de estudos, né? E aí eu aproveito desse mesmo, eu pedi para você dar esse olhar geral, assim, para quem não conhece a série, quem conhece o Ludopédio já está conhecendo a série, porque já está no 2º capítulo, mas dá para te pensar algum tipo de coincidência trágica do que a gente está vendo hoje com o futebol, especialmente, sobre a posição política dos clubes diante de quarentena, diante dos cuidados? A gente está vivendo essa loucura mesmo, ou a gente está repetindo mais uma tragédia da história brasileira? Qual que é o seu olhar geral sobre isso, João? Cara, como historiador, eu tenho que sempre alertar as pessoas de que cada tempo é um tempo, cada período histórico tem a sua particularidade, né? Agora, é inevitável traçar alguns paralelos históricos, né? Porque o fenômeno é o mesmo, é uma pandemia, né? Existem vários fenômenos sociais que também aconteciam na época, como é o caso, por exemplo, do futebol, como é o caso das viagens intercontinentais, né? Então tem uma série de coisas que a gente consegue fazer paralelos, né? Paralelos da população em relação a medicamento. Ali na série do Mais História, por favor, a gente tenta fazer muito esses paralelos, né? A gente sempre parte de uma questão da pandemia atual para ir desenrolando ali um pouco da história, né?
assim, eu vou te dar a minha opinião como uma pessoa que está pesquisando isso há pouco tempo, que tem lido bastante literatura internacional, né? A gente está, assim, tomadas as devidas proporções, a gente está repetindo os passos para ter uma tragédia no Brasil. Todos os passos que foram feitos na gripe espanhola e que causaram uma taxa de letalidade, que no Rio de Janeiro, por exemplo, foi de 1.100 para cada 100 mil, então, assim, sabe, e a gente mostra ali, né, aglomerações, né, então a galera falava na época, evite aglomerações, aí a galera vai lá e vai fazer procissão, carregando o santo pela rua, né, então não bastou ser uma aglomeração, né, tem que ser uma aglomeração móvel pela cidade, né, então, aí assim, é a mesma coisa, o cara tá lá, não, vamos lá fazer carreata, e vai todo mundo, né, espalhando o vírus pela cidade, né, andando, então, o cara que era na época o diretor da saúde, dizendo que a gripe não era nada demais e que não tinha que fazer muita coisa. Então, assim, acho que a única coisa que a gente não teve, assim, foi a greve dos coveiros, né? Porque o Rio de Janeiro teve greve dos coveiros lá em 1918 e a gente aqui, os coveiros, não entraram em greve. Mas no futebol, cara, olha a situação que a gente teve. Mas viraram meme, né? A situação que a gente tem, né? Dia 12 de outubro, mortes já no Rio de Janeiro, tragédia rolando na cidade, ainda não estava o horror, né? Mas nós temos um São Paulo, Rio de Janeiro, Taça Rodrigues Alves, né? Em São Paulo. Então os jogadores cariocas saem do Rio de Janeiro e chegam em São Paulo de trem. Na chegada em São Paulo, já 4 são afastados porque não tem condição de jogar, né? Aí colocam os caras para jogar contra os jogadores da seleção paulista, os caras tudo infectado de gripe espanhola. Depois esses caras voltam para o Rio de Janeiro, né? E 2 jogadores que jogaram esse jogo aí, que é que era do Bangu, depois foi do Fluminense, e o João Cantuária do São Cristóvão, faleceram. Então, assim, tudo bem, na época não tinha respirador, a taxa de mortalidade era muito maior, ela cometia outro tipo de pessoa, então, né, um cara, jogador de futebol saudável, podia morrer, né? Mas é assim, eu não consigo, cara, entender como é que um clube de futebol rompe as medidas, cara, que são de saúde pública, treinam de maneira proibida, cara, impedem as autoridades sanitárias de fazerem fiscalização, testam os seus atletas, tem 38 funcionários que são acometidos, um funcionário morre, cara. Então, assim, parece que os caras em 1918 tinham mais consciência, às vezes, e com muito menos conhecimento do que essa galera de hoje. Então não pode ser, cara, o mau-caratismo não pode estar tão acima, assim, dos valores, cara. Desculpa aí até falar assim, mas é que a hora que a gente coloca em comparação com o passado, cara, aquela galera não sabia 5% do que a gente sabe hoje, e a gente vai ser cobrado daqui a 100 anos, porque depois vai vir uma nova pandemia, cara, e as pessoas vão olhar para trás e vão pedir pra gente explicar esses absurdos. E os historiadores do futuro vão ter que explicar esses absurdos, cara. Como é que uma pessoa não segue as determinações da Organização Mundial de Saúde? Como é que você tem um presidente absolutamente insano pedindo para as pessoas saírem para a rua, cara? Então sabe, quando você me pergunta assim, estamos caminhando para uma tragédia, não creio que vá ser uma tragédia como foi a da espanhola, porque felizmente a ciência nos ajuda hoje muito mais do que ela podia nos ajudar na época. Mas o comportamento do ser humano, cara, é lamentável parte da população, a maneira que age, o egoísmo que tem, né? A pandemia só pode ser vencida com uma solução coletiva. E o comportamento que a sociedade tem hoje em todas as esferas, inclusive no futebol, elas só denunciam o individualismo e o buraco que a gente entrou desse individualismo de uma sociedade doente que a gente tem hoje. A nossa sociedade não está preparada para enfrentar uma pandemia, cara. O Brasil, principalmente, não está preparado. É uma pena isso, é uma pena a gente, dia após dia, ver milhares de mortos, cara, e as pessoas tratam isso como se fosse algo simples, e estamos tendo que falar hoje aqui sobre seres humanos que estão querendo voltar a jogar bola, velho. É inacreditável isso. E, Flavinho, esse buraco que o Joca falou aí, que estamos, ele tem fundo? Né? É sempre, porque cada dia parece que a gente afunda mais, né? E não para, né? Não. E isso é desesperador, né?
Eu não sei, cara. Eu já tenho uns. Eu estou tentando manter um pouco o mínimo de sanidade possível nesse período, mas não é muito fácil, não. E a gente vê que esse buraco dá para cavar bastante ainda, né? Eu vi hoje, por exemplo, as medidas tomadas na cidade, no estado de São Paulo, né, pelo governador de São Paulo, que vinha mostrando uma pessoa com algum bom senso, foi rápido no negócio dos hospitais de campanha, sabe, agora máscara, gente tomando medidas baseadas na ciência, batendo de frente com o seu ex-aliado e tudo mais. Mas aí eu estive em São Paulo faz um mês, e falei, caralho, não está acontecendo nada aqui do que esses caras estão falando. Está todo mundo na rua, está todo mundo. São Paulo está funcionando igual, né? Tirando as escolas, shopping center, bar e restaurante, o resto está todo mundo, sabe? Leu lá. E aí, quando a gente chega no pior momento, que nós estamos hoje começando, nos dizem os sanitaristas, os infectologistas, estamos começando a olhar o topo desse negócio aí. Hoje foram eu anoto aqui todo dia, 1.089 mortes. O Brasil é o país hoje onde mais morrem pessoas pelo Covid por dia, sem contar, é claro, a subnotificação, que é monstruosa, né? Porque nós descobrimos, por exemplo, que Minas Gerais é um estado que é quase Xangri-Lá, não morre ninguém, né? Não morre ninguém de Covid. Morrem 5.000 pessoas por dia de pneumonia e doenças respiratórias, mas destas, 2 ou 3 talvez tenham Covid. É um negócio louco, cara, é uma insanidade. E aí, quando estamos nessa situação, o governador já fala, não, dia 1º de junho vamos abrir os shoppings, né? Porque tem o cabra lá de São Carlos, o outro lá de Araraquara, o outro da Havan e não sei o que e tal. E essas pessoas não estão entendendo nada do que está acontecendo, porque é o que o João falou, você só combate uma pandemia, um negócio desse, com ações coletivas, e está cada um fazer do seu modo. No caso de alguns governadores, ainda bem que eles estão fazendo ao seu modo, que estão fechando, estão tentando, enfim, brecar, mas outros, o presidente do Flamengo, não, que a gente tem direito de botar o meu jogador, quero que o meu time, quando voltar ao futebol, esteja mais bem preparado do que os outros, né? Então não tem fim, cara, não tem fim esse buraco, é uma insanidade atrás da outra, e é todo domingo o presidente da República indo às ruas e faz de propósito, tira a máscara, abraça a criança, porra, tudo errado. E, infelizmente, o futebol não está sendo exemplo para ninguém nesse momento, né? Porque a gente percebe a ansiedade dos clubes de quererem voltar, né? E quando eu digo o futebol, claro que está cheio de clubes, por exemplo, São Paulo está parado mesmo, os clubes de São Paulo não voltaram a treinar, está tudo bem, decidiram que vão tomar essa decisão coletivamente e tal. Mas você vê um clube como o Flamengo e o Vasco aqui no Rio, é praticamente o futebol inteiro, né? E eu fico me perguntando, porra, será que o jogador porque o cara do Flamengo falou o seguinte, não, nós testamos todo mundo, testamos o motorista, testamos o vizinho do goleiro, a cunhada do centroavante e tudo mais. Vocês acham, alguém acha, eu perguntei isso para ele, o senhor acredita mesmo que o Macaé vai testar o cunhado da mulher do lateral direito, que vai lá fazer churrasco todo fim de semana, né? Ou o roupeiro e a vizinha do roupeiro, né? Que vão ter de ir ao campo de treino, que vão ter de ir aos jogos e tudo mais, né? Vocês querem que a gente acredite nisso realmente, né? É um egoísmo, é um individualismo, é isso tudo que o João falou. O Brasil não é uma nação, cara. Infelizmente, o Brasil não é uma pátria no sentido, na essência dessa palavra, porque o Brasil está muito fragmentado demais, e esses fragmentos, cara, eu não sei se a gente vai conseguir colar um dia, sinceramente. Então, respondendo a sua pergunta, esse buraco dá para cavar bastante ainda, e nós estamos cavando. Gente. Serginho, você queria perguntar? Você queria falar? Posso tocar? Não, pode ir. Gente, a gente está próximo do fim.
mas a gente sempre faz uma passada geral aqui para trazer as perguntas do pessoal. A gente está falando sobre atuação possíveis dos clubes, seja com gesto de uma ação de marketing, seja algum trabalho social. O pessoal chamou a atenção aqui sobre o que está acontecendo em BH, né? E BH está sendo um lugar interessante porque tem fenômenos diversos, né? O Atlético está fazendo um enxugamento grande, né, de folha de salário, mandou 5 atletas do time feminino embora, mas o Sampaoli está com o salário pingando em dia 100%, pelo que consta, né? Então a gente tem mais ou menos essa pergunta aqui do Lucas, falasse sobre essas demissões seletivas, não apenas por gênero, mas também de acordo com as categorias profissionais, né? Então isso também, além do retorno precoce, também os efeitos disso estão batendo nas pessoas de maneira diferente. Se o João quiser começar, ou o Flávio, tudo bem. Olha, cara, falando de BH e do Atlético Mineiro, né, e de mandar jogadores de times femininos embora, eu vou te dizer uma coisa. Como sou um cara, acho que como todos nós aqui, né, ligados bastante às questões que acontecem relacionadas às classes populares, né, a galera mais pobre, então é um pouco isso que o Flávio falou, né, cara? O que vai acontecer com os jogadores do Macaé? O que vai acontecer com os jogadores do Madureira? O que vai acontecer com os jogadores aqui do Internacional de Santa Maria, que tem que jogar a Série B do Gauchão e que ganham R$ 1.500 por mês, cara? A galera faz vaquinha para levar carne moída para os jogadores comerem aqui. Então, assim, temos uma situação no futebol, né, cara, que, mais uma vez, aí quando o cara fala, não pode misturar futebol e política. Cara, o futebol expressa todas as diferenças sociais que a gente tem. Você acabou de dizer. Tá pingando aí o salário lá do Sampaoli, que provavelmente é um dos maiores salários, né, de um profissional do esporte no país. Enquanto isso, você manda embora jogadoras do time feminino, né? Você manda embora funcionários, você negocia corte salarial com jogadores da base, né? Com aqueles que você não bota muita fé, ou com jogadores que estão ali com um contrato para terminar, né? Então, imagina se isso acontece no nível do Atlético Mineiro, imagina o que não está acontecendo pelo Brasil afora com os pequenos clubes, né? E muitas vezes a gente esquece isso, cara. Esses pequenos clubes são os clubes que alimentam o futebol brasileiro. E a experiência da Covid é interessante, né? Como o Flávio falou, né? O Flamengo testa todos os seus jogadores, mas a gente não joga, o Flamengo não joga entre ele, né? Você não põe os seus jogadores para jogar o Flamengo A contra o Flamengo B no Maracanã sem torcedor, né? Isso não vai. Aí tudo bem, tá todo mundo controlado, quem testou positivo não tá jogando, mas não é isso. Então, assim, a própria teoria econômica do esporte, né, cara, os caras nos Estados Unidos que começaram a ver isso, eles falam, o esporte vai ser mais atraente quanto mais equilibrado for. Por isso que nos Estados Unidos tem aquelas coisas do time que fica em último lugar, faz o primeiro no draft, para você tentar equilibrar. Aqui no Brasil a gente vive o capitalismo bandido, predatório no esporte, né, cara? Nem com uma pandemia os caras são capazes de olhar e falar, vamos fazer o seguinte, então, vamos comprar teste pra gente testar todos os jogadores do campeonato, né? Para testar todos os atletas, todos os funcionários, vamos tentar fazer algo do tipo. Não, né? A ideia é, eu testo o meu, e aí se o meu tá bem, eu vou pro campo, né? Como se estivesse imune, né? Então é difícil, assim. É predatório e burro, né, João? É estúpido. Sim, estúpido. É bandido, né, cara? Estúpido. É bandido. É um pensamento mesquinho, egoísta, né? Mas... nós entrevistamos aí o Landim, né, essa semana, e ele começou a descrever qual é o projeto, qual é o protocolo. Eles adoram, estão usando essa palavra com muita frequência. Não, o protocolo estabelecido pela Federação Carioca, não sei o quê, que vai testar todo mundo, de todos os times e tal, não sei o quê. Aí eu acho que isso é mentira, né? Aí eu cheguei e perguntei para ele, escuta, quanto custa esse protocolo, né, para testar todos os jogadores, e quem vai pagar esse troço, né? Não, o Flamengo vai pagar a sua parte, a federação vai bancar, não sei o quê, começou a dar uma ensaboada e tal. Eu queria saber quanto custava, porque o Flamengo deve ter gastado bastante dinheiro, diz que fez 293 testes, o Flamengo, né? Deve custar bastante dinheiro, né? E mandou 62 funcionários embora.
Então, talvez, eu queria que ele dissesse o valor, porque eu queria confrontá-lo com esse dado. Fazer, escuta, por que em vez de gastar 1 milhão, sei lá quanto, 600 mil, não sei quanto gastou, por que o senhor não manteve os empregos, né? Em vez de ficar forçando a barra para voltar a jogar, né? Quer dizer, 62 funcionários do clube podem perder o emprego, podem se virem, vão para a rua e vão vender marmita e, se tiver sorte, vocês não vão morrer, né? Mas o nosso patrimônio, como dizem os dirigentes de futebol, não, esse está preservado, né? Então, como é que alguém realmente imagina, alguém pode acreditar que a gente vai seguir o modelo da Alemanha, por exemplo? A Alemanha tem, os caras lá têm protocolo para valer, né? Tem protocolo mesmo, segue, norma DIN para tudo e tal. Provavelmente não vai acontecer nada de ruim lá. Mas se pegarem, se cair um jogador dessas partidas contaminado, vão parar tudo de novo. Eu tenho certeza que vão parar tudo de novo. E aqui ficam nessa ânsia, né, não, vamos jogar. Realmente deprimente, cara. É deprimente ver como o futebol está deixando de ser um exemplo, está perdendo a chance de se mostrar um bom exemplo para a sociedade por conta dos seus dirigentes e tudo mais. E com relação a salários, Marco, sinceramente, cara, você pega uma folha salarial do Atlético, o São Paulo deve ganhar R$1 milhão por mês, sei lá, alguma coisa assim. Se você pegar a folha do Atlético, deve dar uns 8 milhões por mês, né? E se você pegar os caras que foram mandados embora, deve custar 50 mil reais por mês. Não é possível que as pessoas não tenham um mínimo de solidariedade para entender que, olha, gente, vamos reduzir o salário de todo mundo, um dia a gente paga, mas, cara, você ganha 500 pau por mês, você pode ganhar 300, não vai fazer muita diferença, né? 200 não faz diferença? Faz diferença, você vai comprar um Porsche a menos esse mês, né? Mas eu consigo, com seus 200, pagar 10 salários aqui no clube. Mas eu acho que ninguém tem esse sentimento de solidariedade aqui no Brasil, muito menos no futebol. Serginho? Não, vou só voltar num ponto aí que o Flavinho falou, né? E só por o carregador aqui. Da questão dos clubes, né, que a gente falou e que não estavam fazendo, e o Flavinho apontou a Lusa, o América do Rio, né? Do Rio. E é interessante que, como a Portuguesa, ao longo do tempo, ela saiu desse mainstream, né? Assim, pode ser uma visão que a minha memória me engana, mas eu sempre cruzei com lusitanos, né? Então, o irmão do Flavinho estudou comigo, né? Estudei com ele. Então, eu sempre ouvia falar da Lusa, né? Não é que assim, eu não conheço nenhum torcedor da Lusa. Eu sempre conheci vários, né? Por conta dele, na escola, e agora no trabalho, eu dou aula aqui na Educação Física da Unicamp, tem um torcedor da Lusa como professor, e ele tinha me falado, ele tinha até falado bravo, assim, pô, venderam 12 mil ingressos, e no jogo não vai 3 mil, não vai 2 mil, né? Então, quando é virtual, eles aparecem. Ele estava meio bravo, assim, um pouco disso, né? Mas o ponto, esses clubes que estão nesse lugar, que sumiram se você abrir os grandes portais hoje, você vai ter que ser bom de site desses portais para encontrar uma informação, talvez, sobre o Português, o América, assim por diante. Mas como que eles poderiam criar essa rede, né? Se há um projeto nesse sentido, porque a Lusa mudou o presidente, né, recentemente. Se há um projeto de colocar a Portuguesa em outro lugar ou largar a mão do clube de vez? O que você vê sobre a Portuguesa nesse sentido? Não, largar a mão do clube não largaram. Esse pessoal que assumiu me parece gente muito interessante, assim, sabe? Eu não conheço pessoalmente as pessoas, o presidente, não conheço ninguém. Eu nunca me meti com política na Portuguesa, sempre fui torcedor, sempre comprei meu ingresso, não conheço ninguém, nada, nenhum diretor, dirigente, picas. Mas eu estou acompanhando pelas redes sociais, né? Pelo que a Portuguesa está fazendo em rede social. A Portuguesa que está se manifestando muito prontamente em vários episódios. Houve um jogo, por exemplo, na Copinha esse ano, em que era Portuguesa e CSA no Canindé, e que os jogadores do CSA foram
ofendidos por alguns torcedores com ofensas racistas e xenófobas, mas não deu meia hora depois do jogo, a Portuguesa pediu desculpas ao CSA, ao clube, gente, isso não é a nossa torcida, isso não representa a gente, está preocupada, a Portuguesa está preocupada, agora ela está preocupada nesse primeiro momento, o Serginho, em sobreviver, ela precisa, ela não tem muita receita, e a receita que tinha, o clube estava sendo muito usado para festa, para show, para não sei o que e tal, e não tem mais, não pode isso, né? Não tem mais. Então, assim, estão se virando tem uns milionários portugueses, uns caras que ajudam e tudo mais e tal, com patrocínios, né? E está se virando para tentar sobreviver. O projeto bom, esse ano a Portuguesa faz 100 anos, né? Faz 100 anos no dia 14 de agosto. O projeto o primeiro passo é tentar se recolocar numa divisão nacional, né? Para isso precisa ganhar a tal da Copa Paulista e voltar à Série A1 do Campeonato Paulista. Isso já seria importante, isso já colocaria a Portuguesa um pouco mais na mídia, porque ela voltaria a jogar na televisão, né? Voltaria a enfrentar o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, de repente o time vai bem, se classifica para uma fase final, dá para fazer isso, dá para pensar nisso em curto prazo, mas teria primeiro de ganhar de se classificar, são só 2 que sobem, né? Da Série A2 para a Série A1. Mas o clube está respirando, é o que dá para dizer. Não, legal. É só, como o Joca aí está aqui, né, e ele, um cara historiador das fontes, né, eu falei, bom, vou fazer um desafio para o Flavinho, né, o que você lembra, eu sei, esse é difícil, viu, Flavinho, esse é difícil mesmo, onde você estava no dia 17 de novembro de 1994, você se lembra disso, não? 17 de novembro... Não aconteceu nada demais, assim, até aconteceu um fato... de 94, 17 de novembro de 94, o meu calendário lunar é o calendário da Fórmula 1, foi o ano que o Senna morreu, mas novembro já tinha acabado o campeonato, talvez... não sei, cara, onde eu estava no dia 17 Você estava aqui, não sei se você consegue ver. Deixa eu ver, Portuguesa 3, Palmeiras 1... 17 de novembro de 94, 6.818 pessoas. Onde foi esse jogo? No Canindé. Olha, que sensacional. Eu estava nesse jogo, é isso? Eu fui com você, Júlio, nesse jogo. O detalhe é o que está atrás, né? O atrás tem propaganda do Parmalat, diz assim, Parmalat, qualidade para campeões. O ingresso é que você pagou, certamente, né, que você deve ter falado, não, deixa que eu pago, R$3, hein? 3. Bons tempos, hein? 3. 94? Você tinha quantos anos, Serginho? Aqui já tinha 94, 15 anos, 16. 16, o Julinho, meu irmão tinha 15. Tinha 15. Então, eu sempre tive esse hábito, viu, João, não estranhe, eu fiz o meu irmão torcer para a Portuguesa, desde cedo eu levava ele para o estádio e tudo mais, e sempre levei muitos amigos dele em jogo, como eu faço até hoje com os amigos dos meus filhos, né? Porque tem uma molecada, acho que não é o seu caso, Serginho, mas tem uma molecada hoje em dia que não vai em estádio. Não vai em estádio. Verdade. Ele não vai, porque o Allianz Parque, você precisa do plano sócio, master, torcedor, avante, o caralho. Para ir a Itaquera, não dá, é a mesma coisa, sócio, torcedor e tal. Então, eu levo uma molecadinha de 10, agora são mais velhos, né? Mas quando eu levava essa molecada de 10, 12 anos em estádio, no Canindé, porra, era um delírio absoluto, porque eles xingavam os jogadores ouviam. Eles xingavam o juiz ouvia, né? Eles o primeiro tempo chutava para cá, vão para lá, chutava o segundo tempo para lá, vão para lá. Então, essa que hoje todo mundo chama de experiência, né? Essa experiência do Canindé, ela é impagável. Você deve se lembrar muito bem disso, embora esse jogo aí com 6 mil pessoas, por quem? 6.818. Eu marcava aqui no ingresso, né? Aí gols, eu marcava quem fez os gols. Caio, Paulinho e Ednan para Portuguesa. Caio, Paulinho McLaren, né? Paulinho McLaren. E Alex Alves, né, que já faleceu, fez o gol do Palmeiras. E aqui atrás tem uma Parmalat em forma, né? Maior goleada. A maior goleada da história da seleção brasileira foi Brasil 14-0 no Nicarágua, nos Jogos Pan-Americanos de 1975, Jogos Oficiais. A gente podia fazer um modelo retrô
né? Falando agora, se fosse um ingresso hoje, impresso, estaria Brasil, tomou 7-1 da Alemanha. Continua tomando todo dia. Eu vou mostrar para vocês um negocinho aqui rápido também, porque eu não quero fazer muito proselitismo, mas aqui, ó, ingresso. Eu tinha meus caderninhos da Portuguesa, né? Acho que vocês devem, talvez vocês tenham visto isso no Instagram. Isso aqui, você que é historiador, João, eu fazia os caderninhos da Portuguesa com tudo, com estatísticas, com fichas de jogos, olha aqui, ó. Tá vendo? Com escudinho. Isso aqui foi o torneio internacional de inauguração dos refletores do Canindé. Está aqui o ingresso, olha, que era vendido pelo Banco Itaú. Que maravilha, cara. Que maravilha esse caderninho. Não, é demais. E aí eu vou mostrar aqui para você. Você torce para quem aí no Sul? Você torce para algum time aí no Sul ou não, João? Aqui no Sul eu torço pro Palmeiras, cara. Palmeiras, que bom. Isso. Não, porque eu estava vendo aqui, você vê, esse caderninho, eu estou escrevendo o livro da Portuguesa, né, dos 100 anos, junto com outros colegas, e eu estou fazendo uma linha do tempo. A minha parte que coube a mim foi de 73 a 85, que é o tempo que eu mais amei futebol na vida. E que eu fazia esses caderninhos. Vejam só. Portuguesa e Galícia, é isso? Campeonato Brasileiro, de 81. Aí tem aqui, ó, ficha técnica. Canindé, 6.238 pessoas, quase o mesmo que o jogo contra o... Mas eu perguntei do seu time aí, porque olha só, eu acabei encontrando o Português e Grêmio aqui lindamente. Português e Grêmio. Português e Grêmio no Canindé, em fevereiro, com 14.921 pessoas. Gols do... Olha o time do Grêmio aqui, ó. Vamos ver. Leão, Uchoa, Vantuir, De Leon e Dirceu. China, Renato Sá e Flávio. Tarcísio, Baltazar e Odair. Timaço, hein? Esse ano o Grêmio foi campeão e a gente ganhou do Grêmio. Mas, enfim, essas coisas aqui são muito legais, essas pequenas lembranças, né? Ingresso, tudo. Eu guardo tudo também, é muito bacana. Não, e essa experiência aqui, né? Foi a primeira vez que eu fui no Canindé. Eu já tinha ido no Parque Antártica, né? Mas foi uma experiência ruim, não pelo resultado em si, mas de assistir o jogo na torcida adversária, né, Flavinho? Isso é tenso demais, porque você não pode. Mas como somos muito civilizados, você não apanhou. Não apanhei. Merecia, mas não apanhou. E dei sorte para vocês. Eu lembro de muitos jogos, lembrando meu irmão e os amiguinhos dele, mas não eu procurei hoje, antes da nossa conversa, procurei no calendário, né? Foi uma quarta noite. Não sei, não tem o horário aqui, mas deve ter sido aquele jogo das 8 horas, assim. Não tinha TV, né, nesse jogo noturno. Não. Em novembro devia ser fim de campeonato já, devia estar os dois desclassificados, devia ser aquela desgraça, né? Pessoal, já estamos com exatamente uma hora e meia ao vivo, então a gente vai puxando o trem para o fim. Serginho, você quer fazer uma consideração final ou eu posso já fazer meu somebody love aqui? Pode, vai. Não, na verdade eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, que está nos ouvindo, e todo mundo que chegou até aqui, obrigado. Esse é o começo de uma jornada do Ludopédio, de tentar criar conteúdo em outros formatos. Desculpe os erros técnicos, hoje no comecinho parece que o áudio de algumas pessoas não entrou, não faço a menor ideia porque, prometo descobrir. Mas são 10 programas já, espero que o próximo bloco a gente possa trazer outras pessoas, trazendo outros temas e conectando pessoas. E é esse Flávio e João, esses 2 meses, né, pouco mais de 2 meses que a gente tem vivido agora aqui no Ludopédio, tem sido a oportunidade de a gente, mesmo distante, se aproximar de muita gente, né, e pelo menos trocar meia dúzia de palavras. Às vezes a conversa vai para lugares que a gente nem imagina, mas é apenas para a gente não se sentir tão só, né, nesse momento que tá uma bosta, né? Essa é a verdade. Não tá bom. Né, já vivemos momentos melhores recentemente. Mas em todo caso eu só tenho um carinho enorme por todo mundo que entrou aqui, conversou com a gente, e vocês foram incríveis também. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Serginho, gosta de fazer uma pergunta no final. Você vai fazer essa pergunta sempre? Aquela pergunta que dá um videozinho depois, Serginho? Qual pergunta? Como assim, qual pergunta? Como assim? Aqui você quebra... Aquela que vai para aquela camada, né? Vai para
assim você quebra toda a minha preparação, fiz a escada para você. Não, eu sempre falo da Copa de 90, né? Mas hoje não deu para falar. Falei aqui de 94, nem falei da Copa. Não, mas é o jogo marcante. Que ele quer que eu fale. É da partida marcante. Ah, da partida marcante. Sempre a gente fala. Porque como a gente tá sem futebol, a gente fica aqui. E aí, que jogo você foi procurar no YouTube para você matar um pouquinho de saudade e seguir com isso? E tem aparecido muito Copa de 90 e Copa de 94 aqui. Eu queria ouvir de vocês, acredito que não vão ser essas Copas. Mas que jogo você resgataria? Diria pro moleque assim, ó, vai ver esse jogo. Qual vocês assistiram, né? Ou que vocês assistiram. Se conseguiram fazer esse exercício, né? Vamos lá, João, vai você. Cara, jogo marcante, assim, olha, que de Copa do Mundo eu não recomendaria, mas eu recomendaria um jogo marcante que é o Palmeiras e Boca Juniors da Libertadores de 1994. Palmeiras 6, Boca Juniors 1, cara. Isso foi a maior atuação do Palmeiras numa competição sul-americana, né? Então, eu só vi o Palmeiras e Corinthians, aquele de 93, que passou na Band com o Edilson e o Neto comentando, que acho que com 5 minutos de jogo eu botei no mute e fiquei vendo só as imagens mesmo, né? Mas esse jogo foi muito marcante para mim, né? No Palmeiras 6, Boca Juniors 1, tava no estádio, e tem um gol do Roberto Carlos, eu não sei se vocês lembram, cara, que é um gol que é um passe de calcanhar do Evair, que é uma pintura, cara. No velho Palestra Itália, aquilo tá cristalizado na minha retina. Mas antes de passar pro Flavinho, ó, estão falando aqui que o João torce pro Criciúma lá no Sul, viu? Pegou essa informação aqui, viu? Em Santa Catarina, eu sou, cara, carvoeiro, tigre carvoeiro mesmo, cara. Adoro o Criciúma, velho. Um time que eu adoro. Criciúma, adoro. Eu fui Portuguesa e Criciúma lá pela Série B em 2011. Eu fui para lá porque era o jogo que se a Portuguesa ganhasse, eu e o meu irmão, o Julinho, fomos. Se ganhasse, subia naquele jogo. Acabou empatando e subiu no jogo seguinte. Aquele estádio é demais, cara. Heriberto Ussi é um templo do futebol. Sim, um barulho que a torcida do Criciúma faz, é um negócio insano. Ô, João, você sabe que sobre jogos históricos, eu falei assim, eu tô com o meu caderninho de 81, né? Eu vou ver se a Portuguesa jogou contra o Palmeiras, mas aí eu lembrei que o Palmeiras tinha subido da Taça de Prata, a gente estava jogando a Taça de Ouro, então eram campeonatos diferentes, você sabe? Faltou, né? Eram missões diferentes, né? O Palmeiras estava jogando com o Náutico, o Uberaba, enfim, era outro patamar. Potências, né? Fases da vida. Dias de glória. Pois é. Eu não tenho muito saco para ver jogo antigo, não, mas eu assistia, o Sport TV passou essa semana passada, passou os 2 jogos da final de 96, que eu nunca tinha visto de novo, Portuguesa e Grêmio. Assisti aos 2 jogos, fiquei inconformado com a derrota no segundo jogo, porque o jogo estava controlado, estava ganho, o Grêmio estava morto e tal. E eu acabei assistindo para lembrar um pouco. Eu fui aos jogos também no estádio e tudo mais. Mas se eu pudesse escolher um jogo hoje para assistir, eu acho que seria Portuguesa e Atlético Mineiro 2-2 na semifinal daquele mesmo ano, lá no Mineirão, que foi um negócio impressionante. Eu também estava lá, 90 mil pessoas, o estádio tremia, aquela coisa toda. E quando eu vi, acabou o jogo, eu falei assim: caraca, a Portuguesa está na final do Campeonato Brasileiro. Imagina isso, né? Então é o jogo da minha vida. Imagina seu irmão na escola nessa época. Pois é. Ele foi comigo a Porto Alegre também. A gente. O Julinho é tão apaixonado quanto. É muito legal. Esse é o legado que eu deixo para a humanidade. 3 torcedores da Porto Alegre. Muito massa, bom. Pessoal, muito Também quero agradecer a participação de vocês, né? Foi muito bacana. A gente sempre, tudo que é relacionado ao futebol, a gente gosta de fazer, de investigar, e quem joga futebol sempre fala assim: é muito bom jogar futebol, e é melhor jogar futebol com quem sabe jogar, e foi o caso hoje aqui, né? Hoje o jogo foi de altíssimo nível. Obrigado, Joca, obrigado, Flavinho, agradeço aí em nome do Ludopédia a confiança de vocês, e trazer aí um bom papo para todo mundo que vai acompanhou hoje, e tem muita gente que vai depois ouvir no áudio. Então, muito obrigado.
Bom, eu vou me despedir, então, agradecendo demais, Serginho, Marco, Joca, foi um prazerzão te conhecer, cara, adorei o teu jeito de falar, eu queria ter tido professor assim, cara. Eu tenho certeza que, você tem a certeza que a próxima coisa que eu vou fazer agora é mergulhar nos fios sobre gripe espanhola, Legal, legal. perfil de vocês, porque é um momento que é importante, que, cara, nunca foi tão importante, né? Você conhecer o passado, saber o que se fez, o que aconteceu no passado, para você tentar entender mais ou menos esse manicômio que a gente se transformou. E alguns minutos, sei lá, uma hora e pouco de alguma sanidade sempre faz muito bem. Obrigado a vocês, foi um prazer, uma alegria. E, meninos, vocês do Ludopédio continuem firmes, continuem, porque eu lamento dizer, lamento informar, né? Suderge informa, não há mais jornalismo esportivo nos veículos tradicionais, como já houve e como que vocês estão fazendo, né? Como o impedimento fazia, eu nem sei qual. O impedimento acho que está só no Medium agora, né? É uma parte dele, virou ponteiro, eles se desminguaram, ponteiro né? esquerdo, sim. Enfim, essa produção de conteúdo, esse contar o futebol e ver o futebol dessa maneira é a coisa mais linda, é a coisa mais linda. Eu fico muito orgulhoso de ver que tem gente mais jovem fazendo isso, porque eu acho que se vocês de alguma maneira se espelharam em algumas gerações anteriores e talvez eu faça parte de algumas delas, né? Então é muito bacana ver, continuem, resistam, tá bom? Um abraço, obrigado por tudo. Obrigado, gente. Ô, Marco, Serginho, primeiro agradecer vocês, cara. Eu sou absolutamente suspeito para falar do Ludopédio, porque eu me apresento assim, né? Eu me apresento antes de dizer que eu sou professor, eu só escrevo para o Ludopédio, né? Então, já falei várias vezes para o Serginho, gostaria de escrever mais, mas eu me cobro muito. Eu tenho que escrever textos que sejam muito bons e levam muito tempo para escrever, né? Então eu me cobro muito para escrever ali no Ludopédio. Então, assim, para mim é um prazerzaço, né? Passei o dia inteiro hoje pensando, cara, vou falar no Ludopédio, que da hora, né? Então, cara, muito obrigado pelo convite. E vocês sabem que a gente tá junto na luta, não é de hoje, e vamos continuar durante muito tempo, né? E, Flavinho, para ti, cara, também um baita de um prazer te conhecer. Faz tempo que eu te acompanho, né? E você deve imaginar por quê, né? Porque temos posicionamentos políticos que são parecidos, então ligar a televisão e ver uma pessoa como você falando também é um alento, cara, pra gente. Saiba disso, sabe? Assim, não é fácil porque às vezes ligar a televisão, cara, e ficar ouvindo aquelas 2 horas de groselha, né, cara? E de repente ter alguém que se levanta ali e, cara, muitas vezes já vi você passar por situações ali na frente das câmeras ali que eu jamais teria coragem de passar, cara. Então te parabenizar aí pela tua coragem, pelo teu trabalho, teu posicionamento. Tem um recado aqui rapidinho para dar, que é do Eduardo Costa me orientando, falou que quer escrever uma história do automobilismo no Brasil e pediu para te entrevistar, né? Quando ele fizer o mestrado dele e tal. Claro, à vontade. Então é sempre inspirador, cara, saber que tem alguém que está ali na frente das câmeras e na linha de frente ali também lutando por um futebol mais popular, mais democrático, mais inclusivo, né? Menos individualista, né? Então, obrigado aí pelo teu trabalho também, é uma alegria também te conhecer, e pro pessoal do Ludopédio é isso, né, cara? Eu adoro esse projeto e pretendo continuar colaborando com ele por muito tempo. E ele vai estar aí porque ele é um foco da resistência aí do futebol. E antes de apagar as luzes, deixar o recado, semana que vem, Ludopédio em Casa, número 11, terça-feira, 9 da noite, terça-feira vai ser dia 2 de junho. A gente vai conversar com o jornalista Breiler Pires e com o Marco Cirângelo, tá? Dia 2 de junho, 9 da noite, aqui no canal do YouTube e nas demais redes. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Só o último recado. Série especial da gripe espanhola tá no Ludopédio, entrevista com o Flavinho também, tem lá no Ludopédio. Corre lá. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Valeu.